Direto ao ponto. Direto ao ponto que traz, nesta quinta-feira, o Gustavo Bozetti. Em nome de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Manter a mentalidade calibrada para crescer é o que antecede toda a grandeza sustentável. Complexo isso, é imponente. Fala mais sobre isso aí, Bozetti. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom Bruno, dia. já estava com saudade do Bruno aqui na mesa conosco. Bom dia, queridos ouvintes. Tão importante quanto compreender quais são as causas da sustentação da grandeza empresarial, do sucesso, é compreender quais são as causas do fracasso das empresas. Por que as empresas vão à falência? E é sobre isso que eu quero trazer hoje. Eu quero trazer uma reflexão que consta num livro importante, que é Como as Gigantes Caem, de um autor chamado Jim Collins, é um autor bem conhecido. E em 27 de janeiro de 1986, um chefe, um executivo da NASA ligou para uma equipe terceirizada que era responsável pela produção de alguns foguetes, de alguns componentes do foguete, e existia a previsão de fazer um lançamento da espaçonave Challenger no dia seguinte. Porém, aquele lançamento aconteceria numa temperatura muito baixa. Nunca haviam testado os equipamentos e os lançamentos naquela temperatura. E aí, aquele executivo da NASA passou a mão no telefone e ligou para a engenharia dessa empresa terceirizada e perguntou se eles poderiam fazer o lançamento. Eles disseram que não tinham, naquele momento, as informações sobre como se comportariam alguns componentes naquele clima, naquela condição climática, né? E eles fizeram uma reunião marcada para a noite do dia 27, lembrando que no dia 28 de janeiro de 1986, a espaçonave seria lançada, o foguete partiria. E naquela reunião eles trabalharam em cima de uma pergunta que era: existem evidências que comprovam que não é seguro, percebam a pergunta, que não é seguro efetuarmos o lançamento. E eles chegaram à conclusão que não havia nada que comprovasse que não era seguro fazer o lançamento. Na manhã seguinte, a espaçonave foi lançada e 73 segundos após a sua partida, ela explodiu por um problema num componente, que era um componente chamado O-King, e esse componente não havia sido testado. Ou seja, eles fizeram a pergunta errada. Eles deveriam ter perguntado: será que nós temos todas as provas, todas as evidências que comprovam a segurança do lançamento? Se tivéssemos todas as provas que o lançamento seria seguro, talvez aquelas 7 vidas seriam preservadas, porque foram 7 astronautas que acabaram falecendo naquela explosão, e talvez o prejuízo também seria evitado. É lógico que não se compara com a perda de vidas. Aquela pergunta foi feita e ela acabou se tornando mascarada porque a alta cúpula da NASA, em função da sequência de lançamentos bem-sucedidos, ela acabou negando os riscos daquela jornada, e por excesso de autoconfiança, alguns pontos não foram verificados. O autor Jim Collins, ele fala sobre 5 pontos que antecedem a queda das grandes empresas. O primeiro deles é o excesso de autoconfiança, muitas vezes proveniente do sucesso já obtido, que foi o caso que aconteceu com a NASA. O segundo ponto é a busca indisciplinada por mais, cada vez mais, aquilo que eu já falei aqui sobre a ganância, que é diferente da ambição. O terceiro aspecto é a negação dos riscos e dos perigos. O quarto aspecto é a luta desesperada pela salvação. E o quinto aspecto é quando a empresa realmente se entrega à falência. Nós podemos pegar, nesse momento, nesse contexto, Americanas, que nós estamos enxergando aí, que está passando por dificuldade, que agora eles precisam fazer todo o movimento para se recuperar, recuperação judicial, enfim. Nós percebemos as lojas Marisa também passando por dificuldade, isso para citar alguns players nacionais, e a gente sabe que tem empresas próximas de nós que às vezes também começam a passar por uma dificuldade. Tem que tomar cuidado para que
as empresas, por excesso de autoconfiança, não cometam falhas como a NASA cometeu. Eu gosto de estudar a NASA porque a NASA explica muita coisa sobre o sucesso e também algumas operações de fracasso, né? Com grandes prejuízos. A gente fica se perguntando, talvez, né, em alguns casos aconteça justamente por excesso, né, de confiança e muitas vezes às vezes não perceber pequenos sinais de que isso poderia vir a acontecer, justamente por achar que não, né? Não tem como, e se achar autossuficiente, enfim, né? Então, acho que às vezes pode ser isso. Pequenos sinais vão dando algumas indicações de que algo não está legal, de que precisa de ajuste, eu acho que mais ou menos por aí, né? Por aí, Rita, e justamente por isso o título dessa matéria, né? Que a mente precisa estar sempre calibrada para enxergar isso. Quando a mente não está calibrada, talvez a pessoa fique um pouco cega, ou a empresa, ou a alta cúpula fique um pouco cega, ela acredite que ela não tenha nada para aprender, que ela só tenha a ensinar. Por quê? Porque ela já vem com uma trajetória de ascensão, ela já vem com uma trajetória inspiradora de êxito, e às vezes ela acha que o sucesso de ontem garantirá o sucesso de amanhã, e nem sempre isso acontece. É por isso que a humildade é uma grande receita sempre, para que a pessoa se coloque constantemente numa posição de aprendizado, numa posição de humildade, observando os cenários, porque o cenário, a riqueza de detalhes, é a matéria-prima da grandeza, né? Então, quando nós conseguimos ter humildade de encontrar os pequenos fragmentos da possibilidade de início de um declínio, a gente começa a ficar mais prudente, né? Transitar pela vida com mais cautela, né? Interessante, sempre é importante, né? A empresa, ou seja lá alguém que está à frente da organização, buscar aprender, que normalmente não acontece isso que aconteceu no negócio da NASA, né? Porque, claro, é algo pontual, envolvia uma operação de risco, o próprio nome, né? Desafiador, Challenger, né? Daquela espaçonave, enfim, mas na empresa, no dia a dia, não vai acontecer a morte das pessoas, como foi nesse caso, mas muitas vezes leva à falência da empresa ou leva a demissões, porque daqui a pouco você tem um grande problema e para se reerguer vai ter que cortar na carne, como a gente costuma dizer, né, Bozetti? Então, é interessante sempre estar com os olhos bem abertos aí para não achar, né, talvez a soberba seria a melhor palavra, assim, né? Não ficar na soberba, achar que sabe tudo. Eu acho que ninguém sabe tudo, nem a pessoa que a gente mais idolatre. A gente vai achar, ela vai ser completa em tudo. É por isso que Sócrates foi considerado o filósofo mais sábio, porque ele dizia que só sei que nada sei, né? Então ele revelou de uma forma muito consistente o quanto o ser humano tem sempre coisas a aprender, né? É isso aí. É isso então. Isso aí, analisar o fracasso ensina muito a obter sucesso também. Coragem, né? Também, né? Coragem. Para perceber e às vezes a gente até percebe, mas às vezes não tem coragem de fazer algo para mudar aquilo, fazer alguma coisa, então, né? Acho que isso também é preciso. Perfeito. Tem que ter coragem para mudar o que precisa ser mudado. Exatamente. Né? Isso aí. Valeu, Bozetti. Valeu, um grande abraço. Ótimo restinho de cenoma. Feliz ano novo. Todo mundo diz que o ano começa depois do carnaval. Feliz ano novo. Será que é verdade isso? Para nós não. Para nós já começou bem em janeiro. Esse é um dito popular que ficou lá para trás, né? Hoje em dia não cabe mais, né? Não cabe mais. Alguns setores ainda cabe, né? Por exemplo, agora que começam os movimentos em Brasília, né? Por exemplo. Né? Daí é um caso à parte, né? Caso à parte, né? Mas não vamos nem entrar nessa polêmica aí, né? Gustavo, feliz ano novo a todos. Obrigada para ti também. Uma sequência de ano. Direto ao ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti.